Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed e Você. E hoje eu tenho o prazer de falar com a médica dermatologista, doutora Eliane Roio. Prazer é meu. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo bem bacana, bem descontraído. Sim. Lembrando, pessoal, que esse e outros vídeos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed, Facebook, LinkedIn, Instagram e, claro, pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Doutora, mais uma vez é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho, falar sobre alguns problemas da pele. E sempre, doutora, a nossa primeira pergunta é sobre a qualificação do nosso entrevistado. A faculdade que cursou, as especializações. Conta um pouquinho para nós como foi a trajetória da doutora Eliane Roio. Certo. Bom, eu fiz a graduação em Medicina na Faculdade de Medicina de Botucatu. Depois disso, fiz a residência em dermatologia também, na Unesp. Depois da residência, durante esse período, passei um tempo na Universidade da Pensilvânia também, nos Estados Unidos. Terminando a residência, também fiz uma subespecialização em cirurgia dermatológica. E também tenho um mestrado que foi com ênfase em tratamento do campo de cancerização. Legal, bacana. Mostra que é uma pessoa que estudou bastante, que sabe do que está falando pra gente. Pelo menos 10 anos aí de Não, estudos. claro. Assim, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, como logo a primeira do bate-papo, doutor, e até esclarecendo para o pessoal que acompanha sempre os nossos vídeos, porque é importante a gente mostrar que as pessoas que estão nos passando as informações são pessoas qualificadas, que estudaram sobre o assunto, que não é nada baseado no achismo. Sim. A gente preza muito sobre a qualidade da informação. Então, vamos lá. E doutora, quando a gente fala sobre pele, sobre as doenças da pele, sempre cai na dermatite. Todo mundo, eu tô com uma dermatite, e às vezes nem sempre é. Por favor, nos explique o que é a dermatite. A dermatite é um quadro dermatológico, né, que engloba, é um termo genérico, na verdade, que engloba vários tipos, várias lesões, né? Então, quando você me fala que tem uma dermatite, eu entendo que você tem algum problema na pele, mas eu não consigo saber, por exemplo, a causa ou que tipo de lesão que é, porque pode ser uma dermatite seborreica, pode ser uma dermatite de contato, então às vezes ela tem um sobrenome. Sim. Que diferencia uma da outra. E esse sobrenome que é o mais importante para conseguir direcionar o tratamento. Sim. E doutora, então a gente pode afirmar que toda a doença dermatológica é uma dermatite? A gente pode usar esse termo genérico, mas tem as especificidades de cada doença. Perfeito. Doutora, quando a gente fala de problemas dermatológicos, um problema que acho que atingiu todo mundo na adolescência e está atingindo os jovens agora, e acho que vai sempre atingir, é a acne, que popularmente é tratado como espinha. Sim. O que é a espinha? A acne é uma doença inflamatória e ela acontece por conta de basicamente 3 fatores, né? Um deles é a população bacteriana nos folículos, é o aumento da produção do sebo e da queratinização do folículo. Então, essa queratinização é das células que envolvem, que revestem a camada interna do folículo. Ela produz uma quantidade aumentada, isso obstrui o folículo, isso gera inflamação, então a presença da bactéria, do sebo e dessa queratinização obstrui o folículo, isso gera inflamação, às vezes o folículo até se rompe, né? Então, é basicamente essa a etiologia. Quando a senhora fala sobre folículo, é propriamente a inflamação, é aquela pontinha amarela que sai, que as pessoas veem, isso que as pessoas podem entender como folículo. Isso. Nessa fase já aconteceu tudo isso. Às vezes até já aconteceu, né? Tá acontecendo ainda o processo inflamatório, mas a base dele foi assim. Entendi. E doutora, por que as espinhas elas são mais comuns na adolescência, principalmente no começo da adolescência, ali na puberdade?
Nessa faixa etária, existe a produção dos hormônios, né, sexuais, né, masculinos, os andrógenos, os estrógenos, né, e isso tem relação, né, com o quadro da acne também. Ah, entendi. Então, essa evolução dos hormônios e tudo mais acaba, né, atingindo também a pele. Sim. E doutora, por que é mais comum o surgimento de espinhas, né, da acne no rosto? Como a glândula sebácea participa, né, desse processo e ela existe em maior quantidade tanto no rosto quanto às vezes nas costas, no peito, né, que são os locais de predileção da acne. E doutora, qual é a função da glândula sebácea no corpo humano? Ela está relacionada com a produção do sebo e da oleosidade. E o sebo e a oleosidade da pele são importantes por quê? Eles ajudam na formação da barreira de proteção da pele. Existe todo um microbioma, né, e substâncias que ajudam na manutenção da barreira cutânea de proteção. Perfeito. E doutora, ainda sobre a acne, como acontece o tratamento quando chega um adolescente, um jovem, um adulto no seu consultório e ele tem um quadro de acne? Como que esse tratamento acontece? Primeiro a gente avalia a gravidade da acne, né? Se é um quadro leve, moderado ou até mais grave. Para os quadros leves a moderados, a gente inicia o tratamento tópico, né? Com sabonetes, né, o próprio protetor adequado para a pele oleosa e medicamentos tópicos. E às vezes só isso é o suficiente, né, para ajudar a controlar. Porque a gente vê que existe variações, né, durante a adolescência, por exemplo, tem picos, né, pode ser que uma hora ela tá pior, aí ela controla, mas aí ela volta a piorar e isso muda o tratamento, né? E nos casos mais graves, pode ser, a gente utiliza também os antibióticos, né, os comprimidos, para ajudar a diminuir essa inflamação e a controlar melhor os quadros. Perfeito. E doutora, muito se fala que estourar espinhas, né, que mexer ali na acne, pode causar manchas na pele. Isso é fato ou mito? É verdade. A gente sempre orienta não manipular as lesões, porque ali já existe uma inflamação, então quando tem a manipulação, essa inflamação aumenta, né? E isso pode aumentar, né, as manchas e pode até piorar o quadro. Entendi. Doutora, e assim, algumas pessoas, mesmo na vida adulta, ainda tem muita acne, muita espinha. É alguma disfunção? Por que isso se justifica? Existe também, além dessa desregulação que acontece, né, na glândula sebácea ali, né, nos queratinócitos, tem um pouco a questão hormonal também, né, na vida adulta, e tem outros fatores, como a acne é multifatorial, então ela pode acontecer em várias idades, porque tem a questão da dieta, do tabagismo, né, das pessoas que já usam os produtos adequados, né, então ela tem fatores que predispõem e também tem o componente genético, né, então Legal. isso também é importante, geralmente os quadros mais graves têm parentes, né, pai e mãe, né, que com quadros também de acne. E doutora, fatores psicológicos podem influenciar no surgimento da acne? Todas as doenças inflamatórias, mais recentemente a gente sabe que existe um componente emocional aí psicológico, né? Então, em todas elas pode ter uma certa piora. Prevenção. Dá para prevenir a acne ou é impossível? Dá para prevenir esses fatores, né, que eu falei que a gente pode controlar, que seria a dieta não inflamatória, né, que não tenha um alto índice glicêmico, o tabagismo, usar os produtos adequados. Então, acho que tudo isso ajuda a prevenir. Agora, o que a gente não consegue mudar é, às vezes, o componente genético mesmo. Sim. E, doutora, falando sobre, vamos imaginar, a gente vai esmiuçar um pouquinho esses fatores de prevenção. Quando a gente fala em dieta, quais alimentos podem causar, né, a acne? Tem uma listinha aí para o pessoal que está nos assistindo. Opa, esse aqui eu vou cortar ou esse aqui eu vou reduzir. Pode falar para a gente?
Sim, o chocolate é o mais famoso, né? Porque, na verdade, por conta do alto índice glicêmico, né? De ter muito açúcar. Uhum. Então, os alimentos não inflamatórios seriam os alimentos mais saudáveis, né? As frutas, legumes, verduras, né? Todos os vegetais. Doutora, lavar o rosto com frequência, em horários determinados, isso pode ajudar na prevenção da acne? Isso pode ajudar e até um hábito que as pessoas fazem de errado também, eles acham que tem a ideia de que quanto mais oleosa, mais eu preciso lavar o rosto para tirar essa oleosidade. Na verdade, acaba acontecendo um rebote, né? Se você lava demais, você acaba ressecando e aí você produz mais óleo em excesso para proteger. Olha só, Então, a gente orienta a lavagem de manhã e à noite, né? Só 2 vezes ao dia, que é o suficiente. entendi. Doutora, outra doença que é muito comum é a micose. Explica pra gente o que é a micose e como que ela atua no corpo humano. A micose é uma infecção causada por fungos, né? Que entram em contato com a pele, que podem ser do solo, podem ser dos animais, né? E aí ela desenvolve as lesões de pele. E pode acometer a todo o tegumento, né? Os cabelos, as unhas. E os sintomas da micose, quais são os principais? Às vezes pode ser até assintomático, né? Pode ser que a pessoa até não sinta nada, mas pode ter alguns pacientes queixam de coceira, por exemplo, principalmente nas áreas de dobras, né? Que são geralmente mais acometidas, porque são regiões mais úmidas e mais quentes. Então ele precisa de calor e de E de umidade. Por isso que é umidade. sempre importante, após o banho, sempre estar fazendo, enxugando realmente e secando com a toalha muito bem, doutora? Sim, sim, Perfeito. Senão pode correto. acontecer essa proliferação de bactérias e problemas como a micose. Isso, sim. Perfeito. E doutora, o tratamento da micose acontece de que forma? O tratamento ele pode ser tópico e ele pode também ser através de comprimidos, né, via oral. Aí a gente também avalia a extensão do quadro, né, o tamanho, né, que ele acomete, né, a superfície cutânea, a unha também, a quantidade de unha cometida, né, por isso que é sempre importante iniciar o tratamento o quanto antes, porque pode ser que a gente consiga resolver só com os tópicos, né? E não precise dos medicamentos orais. Doutora, a micose, se ela não tratada, ela pode evoluir para um quadro mais grave? Por exemplo, o paciente já diabético, vamos supor, né? Que já tem uma alteração da imunidade. Se ele não tem um cuidado correto com os pés, né? E acontece de ter as frieiras, né? Que popularmente as pessoas dizem, né? Interdigitais, né? Que são as mais comuns. Isso é uma porta de entrada para as bactérias. Isso pode levar a inflamação, erisipela, celulite, infecções da perna. Doutora, além de secar muito bem as dobras, os vãos dos dedos, existe outra forma de prevenção à micose? A gente também sempre orienta a não utilizar a meia sintética, porque ela acaba não absorvendo muito o suor. Então, usar meias de algodão, não usar assim todo dia o mesmo calçado, fazer um rodízio, deixar secar no sol, né? E alguns pacientes que têm muita sudorese, usar alguns tratamentos para a gente diminuir esse suor, para não ficar tão úmido, né? Que são os pós ou loções. Doutora, outra doença dermatológica muito séria é a psoríase. Explica para nós o que é a psoríase e como ela atua no corpo humano. A psoríase é uma doença inflamatória, ela é crônica e ela é recidivante, né? Então o indivíduo passa por períodos de melhora e de piora, e é importante dizer que é não contagiosa também, tá? E o que causa a psoríase? A etiologia da psoríase também é multifatorial. Também existe um componente genético, então, geralmente, as pessoas que têm podem ter parentes próximos
com que também tenham psoríase. Isso, então, é um fator importante. E tem outros fatores também que agravam o quadro, né? Que seriam também, assim, tabagismo, né? A dieta, a gente sabe que tem o estresse, né? Então, tem outros fatores que, às vezes, ou desencadeiam um quadro ou até pioram as lesões, né? De quem já tem. Existe, doutora, uma área do corpo que é mais comum o surgimento da psoríase? O mais comum de se ver é nos cotovelos, nos joelhos, mas ela também pode acometer o couro cabeludo, pode acontecer nas unhas, na palma e na planta dos pés. E por que, doutora, essas regiões são as mais comuns? O que pode acontecer na unha, por exemplo, é porque essa inflamação toda que acontece, né, as citocinas inflamatórias, elas podem acometer qualquer local do corpo, né? Se acomete o leito ungueal, né, que é onde forma a unha, então, às vezes o paciente vai ter alteração na unha. Agora, essas áreas onde tem atrito, né, ela pode desenvolver também as placas da psoríase. E doutora, além do surgimento das manchas, existem outros sintomas da psoríase? Existem vários outros tipos, né? O mais comum foi esse que eu citei agora, mas existem também os casos mais graves, né? Os quadros onde a gente vê a formação da pústula, que é como se fosse uma bolinha com pus, né? Que são, né, podem acometer também todo o corpo e pode também quadros de eritrodermia, que a gente fala que é quando já acomete toda a superfície corpórea também. Falando em prevenção, a senhora disse que é uma doença crônica, mas é possível prevenir ou pelo menos que as crises, né, não sejam tão constantes? Sim, a gente, então, todos esses fatores que a gente comentou, né, o tabagismo, ele pode piorar o quadro, algum quadro infeccioso também pode desencadear ou até piorar o quadro, o uso de alguns medicamentos também pioram o quadro da psoríase, alguns antipertensivos, alguns corticoides, né? E doutora, quando a gente fala de tratamento da psoríase, como ele funciona? É através de pomadas, shampoos ou comprimidos, antibióticos? Sim, existem, a gente também avalia, né, o acometimento, né, a quantidade, vamos dizer assim, de superfície corpórea acometida. Então, tem tratamento para as unhas, né, e tem tratamento para a pele também, couro cabeludo. Para os quadros mais leves, né, que é a maioria dos casos, a gente usa o tratamento tópico, né, que pode ser com cremes, géis, loções, né, e a hidratação. Então, às vezes pode ser controlado só com esse tipo de tratamento, mas existem os imunossupressores, né, as medicações que a gente pode utilizar, né, através de comprimidos, que também ajudam a controlar. E também existem os imunobiológicos, que podem ser feitos via endovenoso ou injetável, que também são utilizados. E doutora, como a psoríase é uma doença crônica, existe uma idade onde os sintomas, né, as manchas, começam a aparecer? Pode acometer qualquer idade, mas geralmente adultos jovens. A faixa etária, por exemplo, de 20 a 40 anos. Doutora, no caso da falta de tratamento, a psoríase ela pode evoluir para quadros mais severos? Ela pode evoluir para quadros de artrite, por exemplo. Então, por isso que o acompanhamento ele é importante. A gente sabe que as lesões elas aparecem muitos anos antes, às vezes, do desenvolvimento da artrite. E a artrite pode causar deformação, né, das articulações. Então, por isso que é importante o tratamento precoce também. E é uma situação, doutora, que da pele, a doença, a inflamação, ela migra para as articulações? Isso. É só. Perfeito. Doutora, um bate-papo muito agradável, muito bacana, informações muito relevantes para o dia a dia, problemas que a grande maioria das pessoas enfrentam, tem familiares, amigos. E eu deixo agora o microfone, doutora, para que se alguma pergunta deixou de ser feita ou algum ponto que a senhora queira reforçar, esclarecer melhor,
O microfone é da doutora Eliane Roio. É assim, acho que a mensagem é que, por exemplo, no caso da acne, não existe mais esse mito de que a acne é própria do adolescente e que eu não preciso tratar porque vai passar e ela vai sumir, né? Porque tratando precoce a gente evita a formação de cicatrizes, né? No caso das micoses que a gente comentou, o tratamento inicial é mais adequado, porque pode ser que ele evita o uso de outras medicações também, né? E resolve de uma maneira mais fácil. E, no geral, assim, a gente pede que sempre que apareça algo diferente, que passe pelo menos uma vez por ano também, para olhar o corpo todo, para já diagnosticar as doenças logo no início. É importante, né? As pessoas elas fazem, na maioria das vezes, check-up do coração, check-up no caso do sangue, né? De como está colesterol, mas a pele também é muito importante, né? A doutora Marisa, na nossa outra entrevista, falou é o maior órgão do corpo todo. Então, Sim. Precisa ser olhado com muito cuidado, não é mesmo, doutora? Sim, com certeza. E a gente também não falou, mas a gente não pode esquecer também do câncer de pele, né? Que de todos os cânceres do corpo humano também é o mais comum. Sim, sim. E é aquilo, prevenção, né? E cuidado, tá sempre buscando informação e informação correta. Informação com fontes seguras. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É aquilo, bate-papo leve, descontraído, com quem sabe o que está falando. Isso é muito importante para as pessoas que nos assistem. Agradeço a participação de todos. Esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Lembrando que esse e outros conteúdos podem ser assistidos pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e, claro, pelo nosso site www.unimedlp.coop.br.